Olá, Pai do Senhor, a mensageira Papai Ana Carolina, tudo bem? Vamos para a live de hoje sobre o cuidado do Abba Pai na nossa vida. Muitas vezes a gente não vê, a gente não reconhece, porque estamos atolados de várias coisas que prejudicam a nossa ligação com o Pai, que nos criou, que nos colocou no mundo, e isso a gente não vê quando a gente tem entulhos de coisas na nossa vida. Então, a gente, nesse período que eu fiquei, vamos dizer, isolada, parada, eu percebi o cuidado do Senhor mais ainda. Eu já sabia alguns cuidados, mas foi mais profundo, porque ele começou a me desacelerar. Comecei a ir de acordo com o fluxo que ele me dava. E ele, muitas vezes, o cuidado dele é de exortação. O pai exalta o filho para ser uma pessoa melhor, para ver o que tem que ser tirado, o que ainda tem que ser moldado, onde você está sendo um período de processo na tua vida. O cuidado do meu pai, coisa simples que eu já tenho comentado nas outras lives, foi de eu querer alguns dias doce, alguns dias resolver algumas coisas e não saber como resolver, ele ia lá e resolvia para mim. E atualmente eu estou vivendo mais de acordo que a Bíblia fala. Se tem algum problema, fala com teu pai, que estás no céu. E ele resolve, e ele resolve. E tem orações, sim, que ele responde. Tem orações que ele não responde para você continuar tendo fé, buscando ele cada vez mais na tua vida. Aí se aprofundando no relacionamento, na presença do Senhor. E eu estou mais obediente ao Senhor. Tem coisas que eu estou vivendo um processo. Eu falo, pai, eu sei que isso aqui não te agrada. Me ajuda, porque eu não posso viver sem você, porque o Senhor me dá o ar que eu respiro. Então, isso foi uma oração dessa madrugada. E hoje eu acordei melhor, muito melhor. Então, ele vai te mostrar nesse período de onde você está mais com ele, quando você fica mais sensível, você percebe algumas coisas. E ele prepara tudo. Só que do modo dele. Muitas vezes a gente não está calma, a gente não vê o cuidado, o mover do Senhor. E com o tempo que eu vivia acelerada, eu não via o cuidado, eu queria fazer do meu jeito. E nos últimos 2 meses, ele tá movendo, ele tá resolvendo as coisas do modo dele, não é mais do meu. Eu até comentei que se fosse por mim, as coisas tinham sido resolvidas. Só que não é no meu tempo, do meu modo, do meu pensar, é dele, e todas as coisas estão sendo resolvidas de acordo com o mover dele, de acordo com o que ele tem pra mim, o que ele quer pra mim. E tem algumas feridas que quando você está calma, relaxada, você percebe que é do passado, você percebe que é da criação quando é criança. E nisso também a gente vive o processo
Tem coisa que é um milagre, mas a maioria é um processo. Hoje eu já estou caminhando 80% bem. Estou quase caminhando sozinha nos lugares planos. Dependendo do momento, ainda eu uso a minha bengala para caminhar. Isso é um processo. Então, a gente tem que silenciar. E esses são os últimos dias que ele está chamando os seus filhos que estão desviados, que estão fracos na fé, as pessoas que não conhecem ele, para conhecer ele, para caminhar com ele, para estar com ele na eternidade. Só que ele chama, só que ele também respeita a decisão da pessoa. Então, o Senhor é isso, ele tem um cuidado, ele é bondoso, respeitoso e amoroso. Ele ama todo mundo, só que ele dá atenção para os filhos que querem ser transformados, serem cuidados com o que ele tem na vida da pessoa, certo? Ele dá atenção a isso, para os filhos obedientes, que obedecem às leis que ele deixou. E que eu estava assistindo até uma aula no YouTube em que um pastor perguntou para a inteligência artificial sobre os 10 mandamentos. E a inteligência artificial confirmou que mesmo não tendo uma base assim, que as pessoas aceitem como a lei do Senhor, no mundo é importante também. Então, o Senhor faz uma coisa que mesmo que as pessoas não reconhecem, que não querem servir, que não querem obedecer, a inteligência mostrou que é importante os 10 mandamentos. E que a maioria das pessoas respeita, mesmo não tendo conhecimento do Senhor. E é isso. E o cuidado do Senhor, muitas vezes a gente acha estranho, a gente não aceita. Mas quando a gente começa a entender, a deixar Ele cuidar como Ele quer, as coisas fluem. Mesmo no meio do, vamos dizer para nós, caos, para ele não, ele está organizando, certo? E eu estou vivendo isso. Tem coisas que eu já organizei, já estou terminando. Tem coisas que eu entendi que não é para fazer. Tem coisas que eu fiz com meu autoconhecimento, não é para exercer. Então, é isso. A gente começa a fazer as coisas que o Senhor quer. A vontade dele, o querer dele na nossa vida. Quando a gente começa a desacelerar. E como eu falei, todas as coisas que eu peço também. Eu torci. E isso serviu também para ver o cuidado do Senhor na minha vida. Me desacelerar. Botar em prática algumas coisas que é necessário, a perceber coisas que você aprende e tá errado. E você começa a ir mais na base do Senhor. Tem coisas que Ele faz você reler um livro que você já leu antes da conversão e que agora você entende muita coisa. E te mostra como as coisas uma direção positiva para a sua vida. Quando você começa a seguir o Senhor, você começa a selecionar, você começa a ser exigente, porque o Senhor é exigente. Então a gente tem que aprender com Ele isso, porque não é de qualquer jeito que Ele aceita oração. Não é.
Então, nesses últimos dias, tem que começar a pensar, a falar as coisas, porque não tá mais no tempo de, isso é que vai agradar, não. Agora quem pegou, entendeu, aplique. Quem não entendeu, não sei. Vai ser autorresponsabilidade da pessoa. O nosso dever é falar. Agora, não somos responsáveis em que a pessoa vai se converter conosco. A gente fala, mas aí depois começa a ser entre ela e o Espírito Santo e o Senhor. Entende? O que a gente tem que fazer é falar. Mas quem faz a parte como é que chama? De a pessoa se converter e de voltar pro Senhor, é o Espírito Santo. Não é nossa responsabilidade. Eu sou responsável pela conversão. É o Espírito Santo. Ou pela volta também, é dele também. A gente o que faz é falar, certo? Então, é esse o cuidado do Senhor. A gente fica mais sensível, mais seletiva, pede vários direcionamentos para o Senhor, pede ajuda. A gente vê que a gente é nada sem Ele, porque Ele nos dá o respirar. Se não desse o respirar, o ar que a gente respira, a gente nem estaria aqui vivos. Então, a gente é dependente do Senhor. E por muito tempo, ano passado, um ano e pouco, eu falava, eu sou sempre ser dependente do Senhor. E hoje eu estou vivendo 100% dependendo do Senhor, porque está resolvendo as minhas coisas da minha vida do modo dele, não é mais do meu jeito, é dele. E depois a gente começa a perceber as coisas que a gente tinha decidido, portas que não era para ter entrado, coisas que não era para ter feito. E o que a gente vai ter que ser? Autorresponsáveis em aceitar as consequências. Como o segundo coração de Deus, que o Davi teve esse título por causa que ele teve autorresponsabilidade, ele aceitou a consequência, ele buscou o Senhor, ele buscou arrependimento, ele falou, ok, vou ter consequências, eu sou autorresponsável. Então, é isso. Que as 3 lives que eu fiz é o direcionamento, a gente um complemento da outra. É muito gostoso quando a gente começa a desacelerar, a ver o cuidado do Senhor entre as pessoas. Ele cuida através das pessoas e às vezes não. Aí vai ser o tratar entre você e ele. Tem momentos que ele vai fazer. Só vai ter você e ele nos tratar. Tem momentos que vai ter pessoas para te ajudar. Sim, para te ensinar que ele vai usar as pessoas. Vai ajudar o teu entendimento. O que você tem que fazer. É claro que às vezes a gente vai demorar a entender o processo, o que está acontecendo, mas quando a gente entende, a gente vê que é evolução. Próximo passo de nível com ele, de ensinamento, o que a gente, por muitos anos a gente escutou de uma maneira e não era verdade, é outra maneira. A gente começa a enxergar. E ontem, pela psicologia, eu lembrei da psicóloga Pamela, que ela falou assim, que falou assim,
em quem você está escutando. É claro que ela traz no modo terra, mas eu peguei pro modo terra e pro modo espiritual, quem eu estou escutando. E eu tenho um livro dela que eu li 4 anos atrás, 3 anos atrás, acho, em que hoje o Senhor, alguns dias, ele já me pediu para eu reler ele. E hoje faz mais sentido esse livro, em que é mais fácil de entender. E não é só ler uma vez, é várias vezes no decorrer da vida. A gente analisa para a gente escrever as coisas que a gente está vendo, que a gente está lendo. E tem coisas que o Senhor coloca no nosso coração. Só que a gente tem que pedir direcionamento para Ele, porque é dele, tudo é dele, para Ele, são todas as coisas. Então, a gente tem que deixar o Senhor cuidar da nossa vida no jeito dele. É triste de ver pessoas que seguem de forma diferente e a gente, através de nós, o Senhor falou com a pessoa, mas não entendeu, mas a gente fez a nossa parte, certo? E tem horas que a gente tá conectado, tá tão um relacionamento com o Senhor que a gente vê coisas com as pessoas que fazem errado que não é o caminho do Senhor. Então, é isso. O Espírito justifica a nossa visão, nosso entendimento, sabedoria. Então, é isso. A live de hoje. Senhor, eu espero que a pessoa que veja essa live busque o Senhor para ter entendimento, compreensão, sabedoria do que o Senhor está falando com ela, como ela tem que fazer, quando, e olha para fazer as coisas que tem que ser feitas, que o Senhor está buscando, chamando, que esses são os últimos dias, Senhor, que o seu Filho Jesus está voltando. E está tendo muitos sinais. Quem está conectado com o Senhor está vendo os sinais que estão mais nítidos e cada vez está mais próxima, Senhor, a volta do teu Filho Jesus. Então, é isso. Tenha um excelente dia abençoado, noite abençoada, tarde abençoada. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.